Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Pode ir. Um retorno melhor. E olha só, o Ministério da Saúde inclui profissionais da educação. Mel, por favor. A decisão do governo federal atende à reivindicação da Rede Sustentabilidade, que cobra um detalhamento das ações e a prioridade de vacinação contra a Covid para esses trabalhadores. Em nota, a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde informou entender que o ambiente de escolas e universidades é propício à infecção por Covid-19. E acrescentou, principalmente no ensino básico, esses profissionais possuem contato com muitos alunos simultaneamente, sendo de extrema relevância a vacinação dos trabalhadores da educação. Muito bem, olha, a repórter Amanda Nascimento está de volta com a gente, ao Jornal da Rede Alesp, já está com a gente, Amanda. Bem-vinda de volta, Amanda. Olá, Melissa, muito obrigada. De volta aqui no Jornal da Rede Alesp para falar sobre novidades na Assembleia Legislativa de São Paulo. Na terça-feira foram reinaugurados os plenários Dom Pedro I, José Bonifácio e Tiradentes. Esses espaços passaram por uma reforma, então eles têm uma estrutura mais moderna agora, contam com novos equipamentos, nova iluminação, enfim, né, um novo espaço. E só para explicar um pouquinho para quem está nos acompanhando, esses plenários são muito relevantes para o trabalho no Parlamento Paulista, porque, né, acontecem as comissões, atos solenes, enfim, eles abrigam vários eventos e a mesa diretora fez então essa reinauguração na terça-feira e o intuito é justamente colocar à disposição dos parlamentares e também das pessoas, né, que visitam a Alesp para acompanhar esses eventos, um espaço mais moderno e também mais confortável para receber a todos. E não para por aí, uma outra novidade foi o Alesp Moderna, que também na terça-feira foi apresentado, que é um sistema que deve ser implementado na Alesp e que permite a integração dos setores do Parlamento Paulista, e o objetivo é justamente tornar o trabalho mais eficaz, permitir maior transparência e até mesmo a economia de recursos. Acho que vale ressaltar que esse sistema foi pensado especialmente para a Alesp. Então, ele leva em conta as necessidades do Parlamento Paulista. Muito bem, Amanda. Foram essas novidades aí que você trouxe para a gente, são muito bacanas. Os novos plenários também, a reforma dos novos plenários, né, também considerou a questão da pandemia. Então, né, a segurança sanitária foi também priorizada nesses ambientes, porque ficam muitas pessoas, às vezes, num dia de comissão que tem muitos itens na pauta, ficam muitos deputados, assessores, agente da imprensa acompanhando. Então, são ambientes que precisam de uma ventilação constante, mas também se preocuparam ali com os móveis, né, para que eles não fossem, ajudassem a propagar qualquer tipo de vírus. Muito bem, ficou muito bom também, fora a outra informação que você trouxe sobre a modernização, que vai gerar uma economia aí também para o Parlamento Paulista. A gente lembra que trouxe um divisor de águas aí, essa conclusão dos trabalhos dessa gestão da mesa, que fica aqui na casa até o próximo dia 14, né? Dia 15 já temos uma nova mesa assumindo. Então, foi uma conquista do deputado Cauê Macris, do deputado Enio Tato, do deputado Milton Leite Filho e de todos os demais deputados que estão aí à frente da Assembleia. Muito bem. Exatamente, Melissa. Só para
finalizar, eu vi que vocês falaram aí no jornal também sobre o acervo artístico, né? Que também foi outra novidade anunciada, essa institucionalização que vai permitir que esse acervo aí passe por uma curadoria, as obras vão poder ser restauradas, vão receber aí um cuidado especial para que em breve, né, quando toda essa pandemia passar, o público externo também possa desfrutar dessa arte que é colocada à disposição no Parlamento Paulista. Amanda Nascimento, muito obrigado pela sua intervenção aqui no Jornal da Rede Alesp. Até logo mais. Ótimo. E olha só. Ótimo jornal. Obrigada. Obrigado. O deputado Roberto Moraes, do Cidadania, visitou o Hospital Regional de Piracicaba, doutora Zilda Arns, para entregar a documentação que se refere à emenda parlamentar de impositiva que garantiu o repasse de R$300 mil para a entidade. O diretor do hospital, Pedro Augusto Pontin, disse que o recurso será utilizado para a compra de equipamentos para o setor de oftalmologia, especialmente para a retina. Com essa aquisição, o hospital terá mais qualidade e autonomia, podendo aumentar o número de cirurgias oftalmológicas. São emendas importantes porque qualificam e melhoram as condições de atendimento aos pacientes. O parlamentar já tinha anunciado há pouco tempo a liberação de quase R$4.300.000 em emendas, beneficiando 15 municípios, principalmente na região de Piracicaba, e cerca de 10 entidades que prestam serviços assistenciais e de saúde. Jornal da Rede Alesp. Até eu estava lendo aqui, Melissa Araújo, notícia de hoje do G1. Em dia de maior escalada de internações para o Covid-19, a região de Piracicaba ocupa um leito a cada 14 minutos. Infelizmente, a região ali também muito afetada aí pela pandemia, por isso que a gente registra sempre aqui a necessidade de se resguardar, de ficar em casa nesse momento altamente crítico que nós vivemos de pandemia. Mas agora a gente vai a mais um assunto que hoje é o dia, você sabe que dia é hoje, Melissa Araújo? Não sei. Mas eu vou te explicar agora. É o Dia Mundial da Obesidade ou de combate à obesidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a estimativa é que em 2025 o planeta tem aproximadamente 2 bilhões de adultos acima do peso. No Brasil, a doença crônica e aumentou em 68% nos últimos 13 anos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o médico André Augusto Pinto. Ele é cirurgião geral e bariátrico. Bom dia, doutor André. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Doutor, eu começo a entrevista já falando que eu entendo muito bem do assunto, que sou uma paciente bariatrizada já há 6 anos, então tenho algum conhecimento na prática sobre o assunto. E aí eu queria saber quando que o excesso de peso é considerado obesidade, doutor? Bom, obesidade é a maior pandemia do mundo. No meio da pandemia do Covid-19, é bom a gente salientar que hoje no mundo existem mais pacientes acima do peso do que pacientes desnutridos. 96 milhões de brasileiros, quase 60% da população estão acima do peso, e desses, aí quase 27% são obesos. A gente calcula a obesidade pelo índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. É uma fórmula mundial. Os pacientes com índice de massa corpórea acima de 25 já são considerados acima do peso, já têm sobrepeso e já precisam se cuidar, porque já vão ter outros problemas de saúde. Agora, doutor, essa pergunta da Melissa achei interessante, porque assim, eu já ouvi falar que essa pessoa está 30% acima do peso, aí considera obeso. Tem a medição que as pessoas fazem, eu não sei, esqueci o nome, mas é aquele que você faz aqui, pega aqui para ver a gordura. E tem o índice de... bioimpedância, né? De impedância. E tem também o índice de massa corporal. O que é melhor para a gente saber? Estou acima do peso realmente. Olha, o dado mais fidedigno, que é considerado no mundo inteiro o mais fiel, é o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pelo quadrado da altura. Alguns fazem pela bioimpedância, alguns fazem pela circunferência abdominal. A bioimpedância calcula a porcentagem de gordura corporal, mas o que a gente mais usa é o índice de massa corpórea mesmo. Aqueles pacientes com índice de massa corpórea acima de 25
são considerados com sobrepeso e os pacientes com índice de massa corpórea acima de 30 são considerados obesos. Aí existe uma classificação, obesos grau 1, grau 2, grau 3. Então, pacientes com índice de massa corpórea entre 30 e 35 são obesos grau 1, entre 35 e 40, obesos grau 2, acima de 40, obesidade grau 3, que é popularmente chamada da obesidade mórbida, e os pacientes acima de 50 são considerados os superobesos. Doutor, como que o paciente chega à cirurgia? Em que condições o paciente é recomendado ao paciente a cirurgia? É importante, acho que a gente destacar isso, doutor, porque muitas vezes as pessoas colocam a obesidade como uma falta de vergonha ou algum problema que a pessoa pode administrar. E, na verdade, a obesidade é uma doença. Então, eu queria saber do senhor que trata dessa questão, a que momento que esse paciente é recomendado a cirurgia e qual que é o momento e que outro perfil de paciente que a dieta resolve, só a dieta resolve? Obesidade é uma doença, Gleice, é uma doença crônica que precisa ser tratada porque a obesidade vai levar a outras patologias muito mais graves. Então, aumenta muito a chance do paciente ser hipertenso, diabético, ter colesterol, triglicéridos altos, problemas respiratórios, apneia do sono, enfim. Muitas outras doenças são ocasionadas em decorrência da obesidade. Índice de massa corpórea, que é a classificação mundial, aqueles pacientes com índice de massa corpórea acima de 40, que é obesidade grau 3, chamado de obesidade mórbida, tem indicação cirúrgica, ou então, aqueles pacientes que não são classificados com obesidade grau 2, que tem índice de massa corpórea entre 35 e 40, também tem indicação de cirurgia, desde que eles já tenham algumas doenças associadas direta ou indiretamente à obesidade, como a hipertensão, o diabetes, o colesterol, triglicéridos altos, a apneia do sono. Então, esses pacientes têm indicação de cirurgia. É claro que a gente sempre orienta que a cirurgia é o último recurso, é o melhor recurso para esses pacientes, mas é o último recurso. Se a gente conseguir fazer com que o paciente emagreça sem ter que operar, é melhor. O duro é o paciente emagrecer o que precisa e manter o peso. Uma coisa fundamental da cirurgia bariátrica é que, além dela fazer com que o paciente perca peso, ela trata as doenças associadas à obesidade, e isso é fundamental. Então, aqueles pacientes com obesidade grau 2, grau 3, índices de massa corpórea entre 35 e 40 com doenças associadas ou acima de 40, tem indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Perfeito. Doutor, obesidade e Covid, qual é a relação? Esses pacientes podem sofrer mais? Os pacientes obesos sofrem muito mais com a Covid. Luiz Augusto, a obesidade, para quem não sabe, é o pior fator de risco para a Covid-19 em pacientes abaixo de 60 anos. Então, todo aquele paciente abaixo de 60 anos que tem a obesidade, principalmente a obesidade mórbida, e que já tem as doenças associadas, o risco da cirurgia aumenta muito. 70% dos pacientes, em torno de 70% a 80% dos pacientes hoje estão internados em UTI com doenças associadas, são obesos, principalmente relacionados ao Covid-19. Aí a gente faz agora uma relação, uma discussão agora dessas cepas novas, essas cepas novas que ainda estão em estudos, a gente não sabe a relação direta da obesidade, porque está acometendo pacientes mais jovens. Mas aqueles pacientes obesos, principalmente abaixo de 60 anos, a obesidade é o pior fator de risco. Os pacientes morrem em torno de 30% a 40% de pacientes obesos que vão para a UTI. Inclusive, doutor, até para a gente observar isso, muitos pacientes não tinham doenças pré-existentes, mas tinham sobrepeso e acabaram falecendo, né? Isso porque, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. Isso porque a obesidade é um processo inflamatório constante no organismo e a Covid é uma doença inflamatória, quer dizer, uma combinação bombástica aí para o paciente, para o organismo do paciente, né? É isso mesmo, Gleice. O paciente obeso é considerado um paciente inflamado cronicamente, porque a obesidade vai causar uma série de alterações no organismo e vai causar uma reação inflamatória crônica. Como as complicações da Covid-19 ocorrem
por aumento desse processo inflamatório, então o paciente com sobrepeso e obeso, mesmo que ele não tenha outras doenças associadas, isso vai fazer com que a gravidade da Covid-19 aumente muito. Então, esse paciente tem muito mais risco de ter uma Covid-19 grave, de precisar de oxigênio, de precisar de UTI, de precisar de intubação orotraqueal. E o risco de óbito nesses pacientes também é muito maior. Doutor, pois não, Melissa. Desculpa. Pode falar. O senhor falou anteriormente que a cirurgia bariátrica é realmente o último recurso. A gente lembra que é uma cirurgia que tem riscos, que precisa ter um controle muito rigoroso, inclusive para que você não troque a dependência do alimento por outra dependência. E eu queria saber, doutor, se o senhor vem observando o aumento do número de pessoas precisando da cirurgia, né? Se o senhor vem de uns tempos para cá, a gente vem observando, como eu falei para o senhor, a cirurgia há 6 anos. De quando eu operei para cá, eu vi muito mais pessoas falando sobre esse assunto. Eu queria saber se o senhor também observou isso, claro que no consultório aí, desse aumento da procura, da necessidade das pessoas em fazer a cirurgia. Bom, primeiro, o número de obesos está aumentando progressivamente no mundo e aqui no Brasil também. Já são 96 milhões de brasileiros acima do peso. E, além disso, então, quanto maior a população obesa, maior a necessidade da cirurgia bariátrica. E o que tem acontecido é que a cirurgia bariátrica agora, com a videolaparoscopia, com as novas técnicas, o risco da cirurgia diminuiu muito. Então, o que acontece é que com o aumento dos pacientes obesos e com o resultado da cirurgia, as pessoas se sentem com mais segurança para ser submetida a uma cirurgia. No começo da cirurgia bariátrica, quando a gente começou, há 15, 20 anos, os resultados não eram tão bons. Então, hoje, os pacientes tinham medo de operar, medo de ficar muito magro, medo de ter outras complicações, até de risco de vida. Essas complicações agora diminuíram muito, tanto com as equipes se preparando melhor para o tratamento do paciente obeso, quanto a tecnologia que foi melhorando. Então, tudo isso está levando os pacientes a terem mais coragem, vamos dizer, entre aspas, de fazer a cirurgia, porque os resultados hoje são muito, muito bons. Sem dúvida. Doutor, eu queria que a Melissa até chamou a atenção para a questão da inflamação, né? Mas eu acho que muita gente não entende muito o que é inflamação. Olha, o conceito que eu estou vendo aqui no site a inflamação é uma resposta natural do corpo que acontece quando o organismo se encontra frente a uma infecção por agentes infecciosos, vírus ou parasitas, ou quando há uma lesão por calor, radiação ou trauma. Por que o obeso ele é mais inflamado? O que é inflamação? E é o que a gente pode sentir? Está doendo o meu ombro. A inflamação pode acontecer em qualquer lugar, até na cabeça, enfim. Explicar para as pessoas o que é exatamente a inflamação e por que ela acontece no obeso. A inflamação é um processo do organismo que vai reagir a alguma agressão. Essa agressão pode ser em qualquer parte do corpo, como você falou, no cérebro, nas articulações. É lógico que tem doenças muito particulares que causam esse tipo de inflamação. Existe uma coisa que chama doença autoimune, que é um processo inflamatório crônico desencadeado por uma agressão, como você falou, de qualquer fator. A obesidade causa, em alguns pacientes, essa reação. É uma reação inflamatória crônica pela agressão e pela sobrecarga da obesidade em todos os tecidos, porque a obesidade vai fazer com que o paciente respire mal, que o coração precise ter uma sobrecarga maior para mandar o sangue para os organismos, as articulações ficam sobrecarregadas porque elas têm uma sobrecarga de peso. Esse processo de, entre aspas, machucar as articulações, sobrecarregar o coração, fazer com que o pulmão tenha que trabalhar com movimentos mais rápidos, causa esse processo de irritação e de inflamação no organismo. Então, quando a pessoa tem, por exemplo, Covid-19, essa inflamação aumenta muito, então a resposta pulmonar vai ser pior, então o pulmão vai ficar mais comprometido, o coração já não tem tanta reserva funcional, porque já está sendo mais
utilizado, então ele não vai conseguir responder a esse quadro inflamatório infeccioso e essas coisas vão piorando. Aumenta a chance de ter as tromboses da Covid-19, principalmente nas mulheres. Então, a reação inflamatória crônica é uma resposta do organismo que pode ser a qualquer coisa, e a obesidade faz com que essa inflamação generalizada possa piorar com algumas outras doenças. Então, o paciente que tem, por exemplo, não só Covid, mas o paciente que tem asma piora com a obesidade, o paciente que já tem outras patologias tem mais chance de piorar com a obesidade. E a inflamação, ela dói ou não necessariamente? Não dói. A inflamação pode ser desencadeada pode ter vários sintomas. O paciente que tem, por exemplo, uma doença inflamatória intestinal, que é uma doença autoimune, ela não vai ter dor. Ela pode ter um desconforto abdominal, pode ter uma diarreia. A asma, por exemplo, a bronquite, que a gente chama das crianças, vulgarmente chamado, também é um processo inflamatório do pulmão a alguns alérgenos, pó, poeira, pode ser outras coisas. Então, isso vai dar falta de ar, então o pulmão vai chiar, mas não necessariamente dor. Dor está mais ligada à parte ortopédica, das articulações, dor muscular e das articulações. Mas o paciente pode ter, por exemplo, uma inflamação no sistema nervoso central, que você citou, então vai ter uma encefalite, então vai ter uma crise convulsiva. Os sintomas podem ser muito variáveis. Doutor, com relação à cirurgia, é recomendado ser feito por crianças e por idosos? Até que idade é recomendado a cirurgia? E se, por exemplo, o paciente já tem um risco cardíaco bem aumentado, já tem uma doença cardíaca estabelecida, ele tem recomendação cirúrgica ou não? Existem casos que não tem condição de cirurgia. Bom, existe um protocolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, a cirurgia bariátrica está indicada naqueles pacientes com idades acima de 18 anos e antigamente era até 65 anos, isso vem mudando. A gente não opera pacientes abaixo de 18 anos porque eles precisam ter uma parte psicológica muito importante para aguentar a cirurgia. Quando a gente fala aguentar a cirurgia, mudar os seus hábitos alimentares, seus hábitos de vida. Pacientes entre 16 e 18 anos com doenças associadas muito graves relacionadas à obesidade também tem indicação desde que os pais autorizem. Em relação à idade, a população mundial e a população brasileira tem aumentado. Então, a idade média do brasileiro tem aumentado muito. Então, a gente não tem mais uma idade máxima para a cirurgia bariátrica. Desde que o paciente tenha uma boa avaliação da equipe multidisciplinar, passe com cardiologista, pneumologista, endocrinologista, às vezes geriatra, ele estando com condições clínicas, como você falou, se aquele paciente tiver uma insuficiência cardíaca muito grave, que o trauma cirúrgico vai ser muito intenso, então a gente não faz a cirurgia. Mas se o paciente, depois de passar pela avaliação multidisciplinar, a gente avalia e tem a condição de ser operado, esse paciente vai ser operado. Eu, por exemplo, aqui na clínica, desde que isso seja feito por uma equipe multidisciplinar que tenha capacitação técnica para fazer isso. Então, por isso que é bom todos os pacientes que forem ser submetidos à cirurgia bariátrica avaliem se o médico, se o cirurgião faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, como eu sou titular, como muitas equipes, tem muitos cirurgiões capacitados. E o paciente mais idoso que eu operei, já tem uns 5, 6 anos, eu operei com 80 anos, a cirurgia correu tranquilamente bem e o paciente hoje tem 86 anos e, graças a Deus, sem hipertensão, sem diabetes, uma qualidade de vida muito melhor. Então, existe idade mínima, mas máxima vai depender do organismo de cada paciente. Muito bem, doutor. Muito importante a sua colocação, inclusive com relação à equipe multidisciplinar. A gente lembra que o paciente, nas primeiras semanas pós-cirurgia, fica com uma abstinência aí, até como nas primeiras semanas tem a dieta líquida, você não pode mastigar, então essa gera uma abstinência também. Então, é um processo que precisa ter um preparo psicológico bem grande. Não é uma cirurgia, não é simplesmente, eu resolvi operar e pronto. Tem que passar por um processo para chegar a esse ponto, né? Doutora, a gente queria agradecer muito a sua participação, seus esclarecimentos aqui com a gente no Jornal da Rede Alesp. Muito importante, muita gente precisando dessas informações. Muito obrigada.
Obrigado a vocês pelo convite, estamos sempre à disposição. Até logo. Obrigada, doutor. Muito obrigado. O duro, Melissa, é a gente ter a recompensa a longo prazo. Trocar aquele doce e o açúcar é viciante, né? A massa, o nosso corpo olha aquilo. Você sabe que fizeram um estudo com os ratos e colocaram cocaína em açúcar? Eles dispensaram a cocaína e ficaram mais viciados em açúcar. Então, é um processo difícil, mas acho que essa reeducação vai tempo, mas aí a gente ter mais saúde vale a pena. Por isso que alguns pediatras e nutricionistas que cuidam de crianças falam para evitar oferecer doces para as crianças até os 2 anos, porque é onde está formando o paladar, por causa dessa questão da dependência. É muito sério, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente realmente, o mundo de uma maneira geral tem tido uma tendência de sobrepeso. Isso tem muito a ver com a questão alimentar, com a questão dos hábitos. A cirurgia não é fácil, não é um processo fácil, é o caminho. Tem muita gente que acha que é o caminho mais fácil e não é. Você tem que mastigar gelo, é verdade, você tem que mastigar gelo para você controlar a abstinência da mastigação. Né? Então, nas primeiras semanas que você não pode comer nada, porque o organismo é como se fosse de uma criança, né? Quando você, no pós-cirúrgico, então você precisa mastigar gelo para conseguir controlar a abstinência do... Muito bem, é bem interessante o assunto, a gente volta nele. Mas vamos falar agora sobre o Conselho de Ética aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Aconteceu em ambiente virtual mais uma reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. A próxima reunião para discussão do processo RGL 7862-2020 será amanhã, às 10 da manhã. A repórter Tayana Conrad traz mais informações. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar se reuniu nesta quarta-feira com a finalidade de proceder à leitura do voto do relator, o deputado Emílio de Souza, do PT, para discussão e votação do parecer referente ao processo RGL 7862 de 2020. Na presidência dos trabalhos, a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, ouviu o voto do relator do processo. Ao abraçar pelas costas a deputada Isa Pena e lhe tocar o seio sem o seu consentimento, o deputado Fernando Cury teve um comportamento que atentou contra a ética e o decoro parlamentar, entendido como conjunto de regras e comportamentos a que estão submetidos os membros dessa casa e que visam a conveniência respeitosa, harmoniosa, civilizadas entre os deputados e deputadas que a compõem. O desrespeito e aos atos atentatórios a esses códigos devem ser punidos na gradação proporcional à gravidade ao dano que causaram à vítima. Proponho a esse egrégio conselho que seja aplicado ao deputado Fernando Cury a pena de suspensão do seu mandato parlamentar pelo prazo de 6 meses, na forma do inciso 3º do artigo 7º do Código de Ética. Proponho ainda que, nesse período, seja suspensa a percepção de qualquer subsídio pelo parlamentar e vantagens dele decorrentes. O deputado também propôs ao Colégio de Líderes estudar proposições que ampliem a proteção às mulheres contra todo tipo de violência. Durante a votação, alguns parlamentares pediram vistas e um prazo para a votação do parecer do relator. E a presidente do Conselho, a deputada Maria Lúcia Amari, fez suas considerações. Queremos lembrar que durante todo esse período a Assembleia ficou exposta, o prazo é um prazo regimental, não é pressa, é prazo do regimento, então, portanto, nós não podemos passar do prazo sob pena de nulidade durante todo esse trabalho que nós tivemos. Lembrando que o deputado Fernando Cury já prestou depoimento, a deputada Isa Pena já teve a oportunidade de fazer a sua manifestação, foram ouvidas 7 testemunhas, foi ouvido o perito, prestaram esclarecimentos dos deputados Deonílio Bala e Coronel Telhada, ampla divulgação nas mídias sociais, na imprensa, nas redes sociais, na Assembleia, na TV Alesp. O vídeo foi ampliado de forma nacional, então as cenas foram repetidas inúmeras vezes, e, na verdade, o parecer é um relato de tudo que nós já vimos, já ouvimos e já testemunhamos. Então, na verdade, o que se discute é se haverá punição e qual será essa punição. Eu acho que nós que procuramos, durante todo esse processo, nenhum viés político-partidário, nenhum viés ideológico, nenhum viés de gênero, e a agilidade não está comprometendo a legalidade.
Muito bem, e agora vamos falar sobre Covid-19. 3 senadores anunciaram nesta semana terem recebido o diagnóstico positivo para Covid-19. São eles: Major Olímpio, do PSL de São Paulo, Alessandro Vieira, do Cidadania e Lacier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul. O líder do PSL na casa, Major Olímpio, divulgou ter sido infectado pelo vírus por causa disso. Está em isolamento domiciliar, apenas com sintomas leves. Mas o parlamentar ponderou que, por causa da quarentena, não vai poder participar das sessões semipresenciais do Senado nas próximas 2 semanas, mas vai continuar trabalhando de forma remota para a Casa Legislativa. O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira, foi diagnosticado com a Covid e também só apresenta sintomas leves. Já o senador Lacier Martins está com dores no corpo e coriza, mas deve participar de casa das sessões de forma online. Vale lembrar que dois senadores já morreram em decorrência de complicações da Covid-19. José Maranhão, do MDB da Paraíba, e aos 87 anos, e Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, aos 83 anos. Por causa do aumento significativo do número de casos de Covid-19 no Distrito Federal, o Congresso Nacional está atualmente com a circulação de visitantes restrita. Mas nas 2 últimas semanas, prefeitos e assessores estiveram em grande número em gabinetes de parlamentares em busca de recursos para o orçamento de 2021, em discussão no parlamento. Jornal da Rede Alesp. Falar um pouquinho agora sobre a audição, né? Que não afeta só quem vai ficando mais velho, não. Olha, com mais... Mas daqui a pouquinho a gente vai a esse tema. Vamos com mais entrevista agora. Vamos falar sobre o projeto Eu Tenho Voz. O projeto Eu Tenho Voz, idealizado e executado pelo IPAM, Instituto Paulista de Magistrados, nasceu em 2016, diante da constatação do crescimento das estatísticas relacionadas com o crime de abuso sexual, físico e psicológico cometido contra crianças e adolescentes. O projeto foi estruturado para levar informações e sensibilização sobre o tema diretamente para crianças e adolescentes, no seu principal reduto de confiança e segurança depois dos próprios lares, que são as escolas. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Herta Helena Hollenberg de Oliveira Padilha. Ela é a segunda vice-presidente do IPAM e é idealizadora e coordenadora do projeto. Bom dia, doutora Herta Helena, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Jeremias, bom dia, Melissa. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo apoio e a divulgação que vocês estão dando ao projeto. Bom dia também, bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Queria que a senhora começasse comentando o que é o projeto Eu Tenho Voz. Melissa, o projeto Eu Tenho Voz, ele foi idealizado pelos juízes do Instituto Paulista de Magistrados, que se sentiam extremamente afetados com a quantidade de casos de abuso sexual envolvendo crianças. Essa é uma realidade que permeia a atividade jurisdicional do juiz em várias circunstâncias. Então, quando ele é juiz da infância, quando ele é juiz da família, quando ele é juiz do crime, ele tem constantemente contato com essa realidade. E o que era mais duro era sempre constatar que quando essas situações chegavam ao Poder Judiciário, essas crianças já vinham sofrendo esse tipo de violência há muito tempo, né? E a gente sabe que apenas uma parcela desses casos realmente é denunciada. A estimativa é de que 1 em 4 meninas até os 18 anos vai sofrer algum tipo de abuso sexual. E a grande maioria desses casos não chega nem ao judiciário, nem à saúde, nem ao conhecimento das suas próprias famílias. Então, a gente idealizou uma forma de chegar até as escolas, porque esse é o grande reduto de segurança das crianças, né? Levando a discussão a respeito do abuso sexual, levando a informação sobre o que é o abuso, como que se pode buscar socorro numa situação dessa. E a gente pensou em levar isso através de uma peça de teatro, porque só a presença do juiz a gente achou que não seria suficiente, porque o juiz já tem uma linguagem meio complicada, né? A gente já é difícil, quando um juiz fala, nem sempre os adultos entendem, que dirá as crianças, né? E ainda mais para abordar um tema que é tão delicado quanto esse.
Então, a gente idealizou uma peça de teatro porque, por intermédio da arte, a gente consegue abordar qualquer tema, né? Uma peça bem delicada, que foi desenvolvida pela companhia Narrar, que trata de 3 casos de violência. Um de violência física e 2 casos de estupro contra um contra menino e um contra menina, né? Que são 2 casos de violência sexual. E assim nós começamos a percorrer as escolas, levando a peça de teatro, sempre com a presença de um juiz. Após a apresentação da peça de teatro, a gente faz um debate envolvendo os professores e as crianças, explica como é que eles podem pedir socorro e recebe denúncias na sequência. Durante o período da pandemia, ficou um pouco mais complicado porque as escolas fecharam, então a gente não teve mais esse caminho de acesso, né? A gente não tem como chegar até as escolas para levar, e as escolas sem as crianças, a gente não tem como fazer esse trabalho presencial. Então, nós desenvolvemos o projeto Eu Tenho Voz na Rede, que é uma modalidade digital do projeto Eu Tenho Voz. Eu quero saber mais sobre isso, porque realmente é muito delicado, não é, doutora? Lidar com essa criança. Eu queria saber até que faixa etária que vocês lidam, se é de acordo com o ECA, que criança, acho que até 12 anos, né? E essa questão virtual aí, como é que é isso? Porque eu fico imaginando, eu vi uma campanha esses dias assim na televisão, achei muito interessante, que está se falando mais sobre esse tema, mas é delicado, né, Melissa? Como é que você chega para uma criança e fala, olha, isso aqui é normal, esse contato físico é normal, esse aqui já não é normal, né? Fala um pouquinho dessa questão online, como é que vocês... E da didática, né? Da didática que vocês realizam. Né? Então, isso é uma questão muito delicada mesmo. Nós vamos trabalhar com 4 histórias que foram gravadas em vídeo, né? Envolvem desenho, ilustração e a narrativa dos atores. A primeira história é adequada para a faixa a partir dos 5 anos de idade, que é uma história bem infantil, que é a história da fadinha. Depois nós temos outras 2 histórias para a faixa dos 7 anos em diante, que é uma voltada para os meninos, que é a Turbulência, e a outra voltada para meninas, que é a Menina Invisível. E, por fim, uma outra história que é um pouco mais complexa, assim, de entendimento, não que a história em si não seja complexa, mas a montagem artística é um pouco mais complexa, que daí é a partir dos 10, 11 anos. A gente, quando leva o projeto presencial, a nossa peça de teatro, a peça Marcas da Infância, que foi desenvolvida pela companhia Narrar, ela está adequada para crianças de 7 anos em diante. Ela pode ser apresentada para adolescentes mesmo, a partir dos 12, eles não perdem o interesse, porque ela é muito lúdica, mas tem muitas informações, muitas interações, então a gente consegue fazer a apresentação também com os adolescentes. A gente normalmente elege o público dos 8 aos 12, porque é a faixa que a gente entende que é mais vulnerável, né, a esse tipo de abuso, mas a gente sabe que as estatísticas envolvem também crianças muito menores de 8, por isso foi importante incluir a história da fadinha, que é a partir dos 5. Agora tem uma coisa importante para dizer, não adianta só a gente levar o vídeo para essa criança assistir na sua casa, por exemplo, porque a gente sabe que em torno de 70% dos casos de abuso sexual é praticado dentro da própria casa e por familiares da vítima. Então, a gente corre o risco de agravar uma situação de violência se a gente for fazer esse tipo de ação dentro da própria casa. É importante, quando a gente faz essa abordagem, ter presente uma pessoa de confiança, que no caso é a figura do professor, né? E a figura do juiz, quando ele está na escola, e agora vai ser o juiz também pelo vídeo, que todas essas apresentações vão ser acompanhadas pelas juízas e juízes que são voluntários do projeto e que participam de todas as apresentações. Por quê? Porque se de repente a criança tiver necessidade de falar, se ela percebe nessa apresentação, que é o que normalmente acontece, que ela própria está sendo vítima de abuso, ela tem com quem dividir essa questão e pedir socorro. Então, é muito importante que a ação seja feita na escola. A gente vai fazer de forma virtual, porém na escola. Qual que é a vantagem? Como ela é digital, a apresentação é digital, a gente pode fazer em várias classes ao mesmo tempo. Quando a gente levava a peça de teatro, a gente ia para a área comum, normalmente o pátio da escola, naquelas que tem teatro, fazia apresentação para 250, 300 crianças de uma vez, né? Com a questão da pandemia, a gente não pode aglomerar essa quantidade de criança, não tem a menor possibilidade. Mas em cada classe, elas podem assistir ao mesmo tempo a mesma apresentação e participar, né, por uma videoconferência, da discussão que a gente vai fazer na sequência. Então, foi o caminho que a gente achou para poder fazer essa abordagem, continuar fazendo a abordagem, apesar do problema da pandemia.
Doutora Herta, aqui na Assembleia a gente acabou de aprovar um projeto que é o 647 de 2020, de autoria da deputada Damares Moura, do PSDB, que ele capacita crianças e adolescentes a identificar situações de violência e abuso sexual. Tem muito a ver o projeto da senhora, o projeto aí do tribunal, o projeto Eu Tenho Voz com o projeto da deputada. Tem muito a ver. E aí eu queria saber da senhora, se a senhora identifica, primeiro, a importância de criar-se uma política pública de Estado para tratar desse assunto. E a outra questão é de reverberar. Como que a senhora enxerga esse jovem que vai ter esse conhecimento, essa aula, a médio e longo prazo? Ele pode se tornar um multiplicador dessas boas ações? Com certeza, Melissa, muito bem colocado. Eu não conheço ainda o projeto que foi aprovado pela Assembleia, mas vou me inteirar sobre isso. Mas acho que essa é uma questão, antes de tudo, de saúde pública que tem que ser encarada dessa forma, né? Tanto é uma questão de saúde pública que o Ministério da Saúde editou um boletim epidemiológico, né? Na verdade, nós vivemos uma epidemia de abuso sexual infantil. A gente diz abuso sexual infantil, mas o abuso sexual que a gente trata, na verdade, na nossa ação, ela não é só para criança. Você me perguntou se era até os 12 anos. Não, não é só até os 12, né? A gente aborda o tema, inclusive, em comunidades que têm adolescentes de 12 aos 18, aos 20 anos. O que a gente pode dizer a respeito disso? O Brasil é um país que, segundo os registros do Ministério da Saúde, encontra 6 abortos diários em crianças, meninas de 10 a 14 anos. Aqui o estupro é presumido, portanto, vítima de violência sexual indiscutivelmente. Esses casos são os casos que chegam na porta da saúde. Tem os casos em que vai ocorrer violência e simplesmente não vão ter registro algum, não vão ter esse desfecho, né? Então, veja que é uma situação gravíssima e a gente tem que ter uma política permanente de educação para as crianças, para que eles saibam identificar o abuso sexual, e eles saibam a quem recorrer e como eles devem fazer para sair dessa situação de abuso. É importante dizer também o seguinte, o abuso sexual ele se prolonga no tempo porque se identificam 2 síndromes aí. Uma que é por parte do abusador, que é a síndrome da adição, que a gente diz, ele na verdade ele fica viciado naquela ação, ele tem uma compulsão incontrolável para a prática dos atos libidinosos. E ao passo que a criança fica na síndrome do segredo, que é a impossibilidade de contar para ninguém o que está acontecendo, por N motivos, né? Porque ela é ameaçada, ou porque ela se sente culpada, às vezes porque ela não consegue identificar que aquilo que está acontecendo com ela é um abuso. Nas crianças muito pequenas, eles não têm essa distinção, eles não sabem identificar que aquilo é uma prática que não é correta. Então, a gente trabalha justamente para romper a síndrome do segredo, que é o caminho mais fácil para você conseguir identificar o que está acontecendo, né? A criança conseguir falar, relatar, expressar o que está acontecendo e pedir socorro. E não tem a menor dúvida que o país ele necessita, em âmbito nacional, de uma política pública de combate específico a essa questão e permanente, né? E tem que se dizer também que esse é um problema que não atinge só as classes menos favorecidas, né? Não é um problema da pobreza ou da riqueza. Todas as classes sociais têm a questão. Não é um problema relacionado com raça. As vítimas e os agressores estão em ambas as raças, em todas as raças. Não é um problema relacionado com região do país. O Brasil inteiro sofre com esse problema. Então, não há a menor dúvida que é necessária uma política pública permanente em relação a isso. Realmente, doutora, é extremamente complexo porque a criança, para ela se abrir com alguém, é difícil. E a nossa próxima pergunta é em relação ao papel da família. Que eu sei que mesmo dentro da família, talvez um sobrinho, um irmão, alguém pode ajudar. Mas a gente já viu casos que assim, a esposa sabia que o marido abusava da filha, né? Então, teve um caso até que ganhou repercussão e nas mídias sociais a gente via de tudo, né? As pessoas falam, mas sabia depois de 3 anos, e por que não falou antes? E a mãe sabia e agora só veio reclamar depois de 4 anos. E ainda tem essas pessoas querendo dar pitaco na vida alheia sem saber que é muito complexo, a pessoa pode ser abusada por anos e essa interlocução da criança... Não sei se talvez pelo professor, mas enfim, na família dá para se orientar alguma coisa para criar um círculo protetivo?
Jeremias, tanto para a família quanto para os professores, né? Compõe o nosso projeto um curso de capacitação para os professores no combate e prevenção ao abuso sexual. Por quê? Uma criança que está sendo vítima de abuso sexual, ela vai dar sinais. Ela dá sinais. Não interessa qual a idade, até o bebê dá sinais de que ele está sendo vítima de abuso sexual. Só que precisa ver, a pessoa tem que ter conhecimento para conseguir identificar o que está acontecendo, que está acontecendo alguma coisa errada e suspeitar de que algo não está indo bem. Então, da mesma forma que as famílias têm que ser orientadas em relação a isso, os educadores também têm que ser orientados e têm que ter muita segurança em relação a isso. Então, vamos lá. Você colocou da questão do conluio aí entre a mãe e o abusador, né? Isso não é uma coisa que seja incomum, pelo contrário, né? Tem estatísticas que apontam que metade das famílias das vítimas de violência apoiarão a vítima e metade das famílias apoiarão o agressor, duvidando da palavra da vítima. Portanto, você veja que é bastante comum essa situação. Em relação ao educador, ele precisa ter conhecimento para conseguir identificar que tem alguma coisa errada que está acontecendo e precisa ter segurança de saber que se ele tomar alguma medida, se ele cumprir a obrigação dele, que é relatar o que está acontecendo, ele não vai ter não vai ser responsabilizado. Porque o que acontece muitas vezes é que as pessoas de fora acham que elas têm que investigar a situação, né? E não é esse o caso. Para investigar a situação, tem as autoridades que vão fazer isso, que são os especializados, a polícia, o conselho tutelar que vai intervir, ou o juiz da infância, tem o Ministério Público, tem aqueles que vão cuidar de investigar dos detalhes. O que tem que fazer uma pessoa que tem contato com uma criança que é vítima de violência e que expressa isso? Acreditar na criança, o primeiro ponto, né? Não coloque em dúvida o que ela está relatando, porque uma criança não inventa uma questão dessa. Acreditando na criança, buscar todos os caminhos de socorro para essa situação. Então, procurar uma autoridade, procurar o conselho tutelar, procurar a polícia, procurar o Ministério Público, pode procurar o juiz da infância direto, mas é necessário tomar uma medida e buscar socorro. Procurar o serviço de saúde, né, também. Muitas vezes as denúncias chegam pelo serviço de saúde, porque a mãe suspeita, ela não tem uma certeza, ela não quer ir direto para a polícia porque ela não tem certeza do que está acontecendo. Procura o serviço de saúde, que eles também vão te orientar e vão te auxiliar nisso. Mas o que é importante? Nunca duvide da criança. Porque quando a criança chega a falar, ela está falando uma coisa que efetivamente está acontecendo. Ela não vai inventar um negócio desse. A criança não tem uma fantasia para criar da cabeça dela que ela está sendo vítima de abuso sexual. Então, não duvide da palavra. Esse é o primeiro ponto. Com relação às famílias, a educação sexual precoce é importantíssima, né? E a educação sexual, quando a gente fala, não significa que você vai pegar uma criança de 2, 3, 4, 5 anos e começar a explicar como é uma relação sexual, como é que ela vai engravidar, não. Tudo é adequado à sua idade. Existem muitas iniciativas para auxiliar os pais nessa abordagem, né? A gente recebeu no projeto Eu Tenho Voz, inclusive, o contato de uma cartilha que chama Eu Me Protejo, que é um projeto também individual, que é criado por uma outra instituição, por um grupo, por um coletivo, que traz uma cartilha extremamente didática, indicando o que são as partes íntimas da criança, para que você possa fazer essa abordagem se você não tiver essa facilidade. Mas o que é importante o pai ter em mente? Se ele quer realmente proteger o filho, ele tem que passar a informação. Não adianta fingir que isso é um negócio que não acontece, porque acontece. E só consegue se proteger uma criança que está bem informada e que sinta confiança nos seus pais, em alguém de confiança, pode ser uma madrinha, uma avó, quem esteja fazendo a função de cuidador, mas que sinta essa confiança de que se ela perceber que alguma coisa errada está acontecendo e ela relatar para essa pessoa não vai recriminá-la, não vai dizer que a culpa é dela, não vai perguntar o que ela fez para ela estar nessa situação. Essa pessoa vai confiar e vai procurar socorro, vai proteger e acolher essa criança. Perfeito, doutora. Nós gostaríamos muito de agradecer a sua abordagem delicada sobre o assunto, esse assunto que é tão difícil ser tratado, mas que é tão importante falarmos a respeito para proteger as nossas crianças. A única forma de protegermos as crianças é tratando do assunto com muita seriedade. Muito obrigada, doutora, e seja sempre muito bem-vinda aqui ao jornal. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando nesse jornal que tem tanta repercussão, que chega no nosso estado inteiro, e agradeço muito o apoio que eu tenho recebido desde sempre aqui da TV Alesp para a nossa iniciativa e para o nosso projeto.
Obrigada, doutora. Um ótimo dia. Muito bem. Enquanto ela falava, Melissa, eu vi aqui o projeto Eu Me Protejo. Então, assim, você tem essa dificuldade porque é realmente difícil. Então, pelo menos, baixa a cartilha eumeprotejo.com. Estou olhando aqui, educação contra a violência, preciso aprender a cuidar do meu corpo. E aí vai ensinando as mães, mesmo que tenham dificuldade, vai ensinando a filha, o filho, essas questões, né? Todo mundo que puder ajudar, porque é muito delicado, né? Ontem eu gravei um programa com a deputada doutora Damares, com o secretário de Justiça. A gente falou sobre o Dia Internacional da Mulher, mas tratou também dessas questões e desse projeto que eu mencionei antes, o 647 de 2020. E eu até comentei com a deputada que é um projeto que ela tem, que eu tenho uma profunda admiração por esse projeto, porque, e de uma maneira muito sincera, eu falo que eu vejo que é um projeto que tem uma condição, é um projeto simples e que tem uma condição de reverberar de uma maneira muito importante para a gente tentar amenizar o máximo, todos nós, né, numa corrente, amenizar esse problema da violência contra as crianças e adolescentes, né? Muito bem. Bom, a gente sempre acompanha aqui as comissões na Assembleia Legislativa de São Paulo. A Comissão de Constituição e Justiça super importante, é quando o projeto começa a tramitar. Então, ontem aconteceu em ambiente virtual a terceira reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça. E a repórter Priscila Silvério tem mais informações. O presidente desta comissão, o deputado Mauro Bragato, do PSDB, apresentou para a votação pauta com 39 itens. O projeto de lei 586 de 2019, de autoria da deputada Alessi Brandão, do PCdoB, que cria o Cadastro de Obesidade Infanto-Juvenil nas escolas de ensino fundamental e médio no Estado, será melhor estudado pelos parlamentares. Muito embora eu reconheça a boa intenção da deputada Alessi, eu entendo que esse cadastro vai servir para estigmatizar ainda mais, né, as crianças, nem vou chamar de obesas, mas as crianças que estejam acima do peso, né? Eu fui criança obesa, adolescente obesa, não é fácil, e se as escolas forem obrigadas a terem um cadastro, a chance, e assim, a colega prevê no projeto que as crianças vão ter que passar por pesagem, por medição. Eu entendo que a intenção é nobre, mas eu acredito que vai expor ainda mais as crianças que estão acima do peso. Eu entendo que você não tendo um cadastro, né, dessas crianças, até mesmo ter que ser cadastrado, passar por medição de peso, eu acho que não é muito legal, não. Eu também iria concordar com a Janaína a respeito disso. E se o senhor me permitir, não sei se há tempo ainda, presidente, que eu vi aqui, eu gostaria de pedir vista desse projeto, depois conversar até com a deputada Alessi Brandão. Ok, pedido e concedida. Entre os projetos de lei aprovados estão o 689 de 2019, de autoria do deputado Márcio da Farmácia, do Podemos, que dispõe sobre a doação e cessão de armas e equipamentos da Polícia Civil para as guardas civis do Estado. Também o 690 de 2019, de autoria do deputado Paulo Correia Júnior, do Democratas, que obriga o Poder Executivo a liberar emendas parlamentares aos municípios que declararem estado de emergência ou calamidade pública. Aprovado o 942 de 2019, de autoria do deputado Caio França, do PSB, que inclui os doadores regulares de sangue e medula óssea no grupo de risco ou grupo prioritário para receberem gratuitamente vacinas oferecidas no Estado. Aprovado também o projeto de lei 568 de 2020, de autoria da deputada Marina Elou da Rede, que fixa metas e prazos para o atingimento dos valores de concentração de poluentes preconizados pela Organização Mundial de Saúde para fins de monitoramento da qualidade do ar no Estado. Eu gostaria de solicitar aos nobres colegas a atenção a esse projeto, que para mim é um projeto muito importante, que continue tramitando para que a gente possa manter essa discussão sobre a qualidade do ar, que é um item dos mais importantes hoje quando a gente discute preservação do meio ambiente, no impacto da vida das pessoas, e sob a perspectiva da constitucionalidade, ele tem toda a condição de seguir tramitando. Conversei com o deputado Gilmaci, ele entendeu o meu ponto, o deputado Thiago Aurico
fez um voto em separado, e para mim estou à disposição, se qualquer um dos nobres colegas tiverem qualquer dúvida em relação ao projeto, a importância que ele continue tramitando para que a gente siga tendo a oportunidade de fazer a discussão sobre esse tema com o governo do Estado, que está avançando por meio da Frente Parlamentar Ambientalista e que fala de um tema importantíssimo, que mais de 60 mil pessoas foram internadas no último ano pelo SUS aqui no estado de São Paulo por conta da qualidade do ar, e que isso fala do impacto na vida das pessoas, que a gente possa continuar discutindo. Eu considero esse projeto da deputada Marina Helou da maior importância. O Estado estabelecer metas claras e quando serão atingidas essas metas, em que período, né? Agora, nós já estamos numa situação que alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, já fixaram o ano a partir do qual não se pode produzir mais veículos devido a gasolina, óleo diesel. Então, eu acho que isso, São Paulo tem o dever de puxar em frente. A deputada Marina Helou está de parabéns por isso. E olha, as secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Esportes levam o programa de desenvolvimento paralímpico, é o Paradens, aos municípios de Santos e São José do Rio Preto. A ação será a base estrutural para o esporte paralímpico, se estendendo por todo o estado de São Paulo. Entre as principais ações do Paradens, a capacidade técnica dará a oportunidade dos professores de educação física da rede pública, privada, de entidades e clubes do estado de São Paulo. Eles terão como adquirirem conhecimento teórico e prático do esporte paralímpico. Além desses profissionais, os alunos de graduação do último ano de educação física também poderão se inscrever. Ambos os municípios contam agora com 50 vagas para cada um. Para as capacitações, as informações, conteúdo programático da capacitação, de formulário, de inscrição, tudo está no site www.paradens.com.br. Jornal da Rede Alesp. É Paradens com D de dado, e não porque dá a impressão que a gente fala parabéns, mas é Paradens, tá bom? Olha só, o deputado Edson Giriboni, do PV, apresentou um projeto de lei à Assembleia propondo a criação de um conselho formado por representantes do Estado e também dos municípios. Isso é para deliberar sobre a implantação de penitenciárias no estado de São Paulo. O objetivo é que a decisão pela instalação de presídios seja feita de forma negociável, técnica e não imposta, segundo ele, como acontece há muitos anos. O parlamentar, que é da cidade de Itapetininga, disse que foi publicada uma notícia sobre um projeto de construção de um complexo penitenciário para 3.500 detentos. Ele encaminhou um ofício ao governo do estado de São Paulo, classificando como nefasto. O vice-presidente Rodrigo Garcia destacou a construção de novos aparelhos na cidade. Em 2009, no outro mandato do parlamentar, ele também barrou essa iniciativa, já que o município tem 2 grandes presídios de regime fechado, um semiaberto e uma unidade da Fundação Casa. Pois é, essa questão... da Rede Alesp. Questão aí dos presídios sendo tratada aí pelo deputado Edson Giriboni. Vamos agora com mais entrevistas. A gente vai falar sobre agenda cultural. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Museu Casa de Portinari, preparou 4 dias de atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. E as atividades são todas online. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Cristiane Patríci. Ela é porta-voz do Museu Casa de Portinari. Boa tarde, Cristiane. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos. É um prazer participar com vocês. Cristiane, não. Pode falar. Cristiane, se você puder se afastar um pouquinho mais para o telespectador poder te ver direitinho. Você está em Brodowski, é isso? O museu fica aí... Brodowski, eu não sei nem nunca pronunciar o nome dessa cidade. Como é que eu pronuncio corretinho? É isso mesmo. Brodowski, interior do estado de São Paulo. Nós ficamos a 24 quilômetros de Ribeirão Preto. Ah, vocês estão perto de Ribeirão, mas não pertinho da gente isso. aqui.
Muita gente não sabe que Portinari, né? A gente se visita outros países, a gente vê aquelas obras maravilhosas e não sabe que no Brasil a gente tem um representante que pode ver coisas maravilhosas desse nosso grande pintor. Mas essa exposição é online, é isso? Isso mesmo. A obra de Portinari, ele é considerado um dos maiores pintores brasileiros de todos os tempos. A obra de Portinari, a gente diz que é uma obra atemporal, porque ela tem o homem como centro, né, de toda a sua temática. E então é uma obra que a gente consegue trabalhar através das narrativas do artista, a sua narrativa através das artes visuais, que é a sua obra plástica, e também a sua obra poética. Nós conseguimos trabalhar diversos temas, principalmente nesse momento em que a reflexão se faz tão necessária. Então, nós utilizamos muito a produção de Portinari para trazer esses momentos de reflexão para o nosso público. Tanto o público visitante da instituição, nós tivemos a visita presencial até a semana passada, mas agora, como a nossa região, né, foi para a fase vermelha e voltou para a fase vermelha, então a visita presencial está suspensa e nós fomos para o ambiente virtual. É uma forma de conseguirmos, né, fazer essa conexão com o nosso público. Excelente. Me fala um pouco mais sobre as atividades que vão acontecer voltadas aí para o Dia da Mulher. Será essa exposição que vocês vão colocar aí em ambiente virtual? Me fala um pouco mais e como é que as pessoas acessam essa exposição. Olha, o acesso a todas as atividades é através do site do museu, que é museucasadeportinari.org.br. E nós vamos trazer uma reflexão, nós vamos participar do Woman 5 Day, que a gente vai trazer a forte presença da mulher na arte. Então, o museu sempre abre espaço para que artistas e os artesãos também da nossa cidade, né, no caso as artesãs, possam expressar, né, e mostrar o seu talento, o seu trabalho. Nós teremos uma exposição virtual, nós vamos apresentar o trabalho dessas artistas plásticas da cidade de Brodowski, da região, e temos artistas também de outros estados que participam com a gente. Nós teremos, em comemoração também ao Dia Internacional da Mulher, uma pintura mural que será executada. Ela começa no dia 7, domingo, e a artista conclui a pintura no dia 8, no Dia, né, Internacional mesmo das Mulheres. Então, durante todo o dia, nós vamos transmitir ao vivo os flashes, né, dessa artista produzindo aí a sua obra. A temática é sempre a mulher, né, como centro de força, de luta, de trabalho e principalmente de dignidade humana. Agora me explica uma coisa, vocês vão fazer então em ambiente virtual, mas o museu aí de Portinari em Brodowski, ele está aberto, agora nós vamos ter a partir de sábado 2 semanas de fase vermelha, como é que está? Isso, nós estávamos abertos, agora por conta da fase vermelha fechamos, mas quando a gente reabre, nós seguimos todos os protocolos do Plano São Paulo, então nós reabrimos sempre com uma quantidade, né, 35% do nosso público. Fizemos a redução de alguns percursos, a redução de horários e também a disponibilização de equipamentos táteis, ela foi suspensa por enquanto. Então, nós adotamos todas as recomendações, todos os critérios necessários para que tanto a equipe de colaboradores do museu como o público visitante da instituição, eles tenham esse momento de presencial, né, que a gente considera muito importante, essa experiência, mas que ela aconteça com toda a segurança. Ok.
A gente está num ano muito difícil, né, em virtude da pandemia. O museu encontra aberto para o público. E como vem sendo esse momento para que não aconteça aglomeração entre o público? Isso aí depois dessa fase vermelha que você explicou, né? Que durante essa fase vermelha nem aberto ao público vai estar. Mas quando voltar ao normal, vocês fazem esse distanciamento, enfim, né? Olha, a capacidade normal de atendimento do museu são grupos de até 20 pessoas. Então, a cada 50 minutos, 1 hora, nós recebemos normalmente cerca de 20 pessoas. Com a redução agora, em 35%, então nós conseguimos receber até 8 pessoas por grupo. Se forem da mesma família, eles podem realizar a visita ao mesmo tempo. E se forem de famílias distintas, eles precisam aguardar. E aí a gente vai fazendo a liberação dos ambientes, sempre respeitando um tempo mínimo também de permanência nos ambientes e depois de distanciamento. Como é que foi essa iniciativa aí de vocês reunirem a questão do Museu de Portinari e o Dia Internacional da Mulher? Como é que é uma atividade ligada? Porque me parece que vocês são municípios, eu não sei, acho que de interesse turístico, né? E ligado à Secretaria da Cultura. Como é que surgiu? O que motivou vocês a ligar esses dois temas aí? Olha, o Museu Casa de Portinari, ele sempre participa de todas as ações culturais que são propostas pela Secretaria. Então, há uma agenda e quando essa agenda, ela se conecta de alguma forma com a missão, com a visão do museu, então nós fazemos parte, né, integramos essa programação. A obra de Portinari é sempre uma obra que traz uma questão social muito forte. Ele sempre teve essa preocupação de pintar esses temas sociais, né, e de propor essa reflexão através de sua obra. Então, como ele tem uma temática social muito grande, uma produção, né, muito grande relacionada à temática social, então nós acreditamos que não basta apenas preservar a sua obra, a sua memória e o seu legado, mas o museu ele tem que estar conectado a todas as questões sociais do seu tempo. Então, em homenagem, né, e celebrando também aí o legado do artista, a gente tem esse compromisso social de fazer com que o museu seja um espaço onde essas reflexões possam acontecer e onde a gente consiga contribuir de alguma forma para que a convivência social e essa cultura de paz e harmonia seja cada vez mais presente e forte, né, no nosso tempo. Eu queria que você explicasse também, Cristiane, a questão online, porque eu estou acompanhando aqui no site, olha, a roda de conversa, arte como agente transformador, que vai abordar a maneira como as mulheres estão usando a arte para realizar mudanças, né, e conscientizar sobre questões relevantes sobre esse assunto. Qual é o site e vai haver interação? Como é que é isso? Você já falou, mas sim, dá uma esclarecida. Tudo aquilo que a gente leva para o ambiente virtual, porque a programação do museu ela está integrada também com a hashtag Cultura em Casa, da Secretaria de Estado. E tudo aquilo que vai para as nossas mídias sociais também é disponibilizado em nosso site. Então, talvez a pessoa não tenha como acompanhar ali a programação no momento em que ela acontece, mas certamente depois, através do site, ela consegue ter acesso a essa programação. Então, nós temos essa preocupação, né, de deixar esse material disponível também, para que a pessoa consiga ter acesso num segundo momento. Cristiane e Patrícia, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito bacana, a gente sabe o quanto a cultura ajuda até a gente a sair um pouco desse tema tão pesado que a gente tem enfrentado ao longo desse último ano, que é a pandemia, né? Então a cultura tem um papel fundamental para que a gente consiga
colocar a cabeça em outro lugar, colocar a mente em outro lugar e não somatizar tanto essa situação difícil que a gente está vivendo. Claro, sem esquecer dos protocolos de segurança sanitária. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós agradecemos e nós acreditamos muito isso, que a arte, ela transforma a vida das pessoas para melhor. Né? A arte, a gente sempre diz que é uma das mais nobres atividades do espírito humano. Com certeza. Muito obrigada. Uma ótima tarde para você. Falou tudo, Melissa, porque, olha, em tempos de guerra já vi literatura que é isso, arte, cultura, às vezes uma poesia e cantar tudo que você puder para extravasar, porque, olha, não está fácil, né, viver na pandemia, isolado, olha, com todo mundo que eu converso, adultos, crianças, pessoas deprimidas, adolescentes entediados. Então, assim, participar um pouquinho da arte, como o museu lá de Brodowski está oferecendo. É um museu, eu já vi foto, mas um dia eu pretendo visitar, porque é muito legal. Então, está aí a nossa dica cultural de hoje. É uma forma de equilibrar, né, entre as notícias que a gente tem visto aí sobre a pandemia, que são importantes da gente assimilar, e outras informações e outras coisas que podem ajudar a gente a enfrentar esse momento com uma certa leveza, né? A gente sabe, tem um pesar por todas as pessoas que morreram por causa da Covid, pelas pessoas contaminadas, mas se a gente tiver um único foco, a gente vai ficar doente de outras doenças, né? Então, importante. Vamos lá, creche da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é reinaugurada e será cedida para a Prefeitura da capital. Reportagem é de Matheus Batista. A partir de 2021, a creche localizada nas dependências da sede do Parlamento Paulista estará aberta para a comunidade do entorno e poderá atender até 120 crianças de 0 a 4 anos. Criada em 1979 como uma iniciativa da então deputada Irma Passoni, a creche era voltada para filhos de deputados e servidores da Alesp. Muito importante, né? Uma creche com qualidade, um padrão da Prefeitura Municipal de São Paulo, que eu frequento bastante, eu visito, e são muito boas, né? Hoje eu recomendaria, entre uma creche particular e uma creche municipal da Prefeitura de São Paulo, eu colocaria um filho meu na creche municipal. Então, um momento importante da Assembleia Legislativa, né? Ressaltar o apoio que teve do presidente Cauê Macris, do segundo secretário Milton Leite Filho, e da deputada Marina Elô, que ajudou bastante na elaboração desse projeto para a gente consolidar no dia de hoje. O presidente da Assembleia, deputado Cauê Macris, do PSDB, falou sobre a iniciativa. Por iniciativa do deputado Luiz Fernando, na época primeiro secretário, Estevão Galvão, que era o segundo secretário, e agora concretizado com o deputado Enio Tato, primeiro secretário, e também com Milton Leite, segundo secretário, nós conseguimos trabalhar a municipalização da creche da Alesp. O que isso quer dizer? Que mais crianças terão a oportunidade de utilizar-se desse serviço. Local nobre, arejado, um ótimo prédio público, bem cuidado, onde a Assembleia passa a administração para o município, né, fazendo com que o município abra oportunidade para todos aqueles alunos da região que tenham interesse em ter um espaço da creche, suas mães possam deixar esses alunos aqui na creche municipalizada da Assembleia Legislativa, que vai prestar um grande atendimento para as mães, melhorando e possibilitando que mais pessoas possam utilizar. Eu acho que esse é o nosso grande objetivo, né? Nossa grande luta ao longo desses últimos 4 anos foi justamente essa, né? Oferecer para mais pessoas uma oportunidade de deixar o seu filho, principalmente para as mães que trabalham e precisam desse serviço do município aqui na nossa Assembleia Legislativa. A creche conta com 6 salas de aulas, salas para amamentação e 3 parques internos, tudo isso em frente ao Parque Ibirapuera. A entrega das chaves do espaço foi feita para o secretário municipal de Educação, Fernando Pádula, que afirmou que a prefeitura adequará a nova creche para atender a população. É um passo importante, uma parceria importante com a Assembleia para atender as crianças da cidade de São Paulo. A secretaria já tem alguma expectativa de quando a creche estará disponível para a população? Existem estudos? Não, agora a gente tem que fazer, conjunto com a Assembleia, as adequações e nos próximos meses está aberta já para a população, aberta para matrícula e para iniciar as atividades. Além da presença dos primeiro e segundo secretários da casa, deputados Enio Tato, do PT, e Milton Leite Filho, do Democratas,
A cerimônia contou com a presença da deputada Marina Elou, da Rede, que falou sobre a importância da creche para as mães. Quando eu cheguei na Assembleia, eu vi a importância da creche na história da Assembleia e que, ao mesmo tempo, estava numa situação tão crítica. E agora a gente tem a possibilidade de democratização, de abertura desse espaço, que é lindo, arborizado, para todas as pessoas da comunidade e também para todas as trabalhadoras da Assembleia. Eu mesma vou trazer minha filha para cá. Tá aí a creche agora passando a ser administrada pela prefeitura. E olha, vamos com... Pois não, a deputada Melissa. falou com muita propriedade, muito bem. E eu penso o seguinte, eu não tenho filho, Jeremias, mas eu penso o seguinte, que quentinho no coração dá saber que o seu filho está perto, está bem cuidado e que você, a qualquer momento, você sai do trabalho, que é a poucos metros, e você vai lá ver a sua criança se está bem, se está tudo certo. E sem contar que tem o posto médico aqui que pode também dar uma olhada ali em qualquer eventualidade. Muito bem. Isso é muito importante e legal. E olha, vamos com mais entrevista. Agora vamos falar sobre Lei Maria da Penha e quais são os procedimentos de defesa jurídica para mulheres que sofrem violência doméstica. Agora no mês de março vem acontecendo debates, sobre o papel da mulher na sociedade. Dia 8 de março é comemorado oficialmente Dia Internacional da Mulher. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Maiara Tati. Ela é advogada, especialista em direito penal. Bom dia, doutora Maiara. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Não sei se pronunciei seu sobrenome correto. Pronunciou sim, Maiara Tati. Tudo bom? Prazer falar com vocês sobre o assunto. Eu sou defensora pública no Distrito Federal e atuo bastante em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Doutora, infelizmente, quando a gente chega perto do Dia Internacional da Mulher, a gente não tem como não falar da questão da violência que vem tendo um crescente e nesse período de pandemia ainda mais, tem tido um salto, na verdade, infelizmente, com relação aos números de mulheres que são vítimas de violência. Eu queria que a senhora explicasse, por gentileza, a lei número 11.340, que é a Lei Maria da Penha, quais são as medidas protetivas que são resguardadas por essa lei. Perfeito. A Lei 11.340 é uma lei de 2006 e ela é resultado de uma luta derivada do movimento feminista, mas que foi encabeçada pela própria Maria da Penha, que foi uma vítima de violência doméstica que lutou para que conseguisse, então, ter mais cuidado, mais proteção às mulheres que são vítimas dessa violência. Essa lei ela é constantemente atualizada, então, periodicamente nós temos modificações no legislativo para trazer mais instâncias de proteção à mulher, porque essa é uma preocupação muito grande do Estado. Então, nós temos nessa lei medidas protetivas que vão atingir diretamente o acusado de praticar esses atos de violência, e a principal delas é o afastamento do lar. Então, esse homem vai ser retirado desse local onde a violência acontece, mas nós temos medidas também que são para a vítima de acolhimento, de proteção, temos medidas para terceiros, para o empregador dessa mulher, para garantir que ela consiga efetivamente sair do ciclo da violência, que nós sabemos que ele deriva principalmente da dependência econômica dessas mulheres. Agora, doutora, em relação ao agressor, né, por quanto tempo ele pode ficar preso? Isso é muito relativo, a gente não tem um prazo específico de prisão, né? A gente trabalha com a modalidade de prisão preventiva, e a prisão preventiva ela vai depender muito da gravidade dos fatos, do histórico de violência contra aquela mulher ou contra outras mulheres, e isso acaba tornando a situação como se fosse num limbo jurídico, porque os crimes que geralmente antecedem a efetiva violência são crimes com penas muito baixas, como o crime de ameaça, por exemplo. O crime de ameaça tem uma pena de 1 a 6 meses. Então, percebam, é desproporcional manter a prisão preventiva de uma pessoa que pratica o crime de ameaça, mas a gente nunca sabe quando essa ameaça vai se concretizar em algo mais grave. Muitas vezes a situação acaba se tornando imprevisível. Então, a prisão ela não tem um prazo determinado, mas ela pode perdurar até o julgamento, a depender do caso concreto. Doutora, quando a gente fala do agressor, a gente, na verdade, tem uma tendência a estigmatizar e a falar de uma forma, obviamente, que a gente se revolta com o ato que o companheiro
praticou. Mas essa pessoa precisa de tratamento e isso é resguardado pela Lei Maria da Penha. Queria saber se efetivamente os agressores são tratados, estão sendo tratados e se a senhora observa que essa é uma medida importante para não haver a reincidência do ato. É muito interessante essa sua observação e é algo que eu costumo falar sempre quando eu abordo a questão da Lei Maria da Penha. Nós não temos um problema individual, mas nós temos um problema que deriva de uma conduta sexista da nossa sociedade. E aí você combater o fato criminoso propriamente dito não impede que ele continue a acontecer. Então, essas medidas de educação, de conscientização, elas são fundamentais para que a gente evite que não só aquelas pessoas que já praticaram o fato deixem de praticar novos fatos, como modificar o panorama da nossa sociedade. Então, aqui no Distrito Federal, por exemplo, nós temos os chamados grupos reflexivos dos agressores da Lei Maria da Penha. E esses agressivos, eles se reúnem e tem psicólogos, tem pessoas, então, que vão trabalhar para que essa situação não evolua para algo mais grave. Então, isso é fundamental, realmente, né? Não é uma questão individual, né? Não podemos conduzir toda a culpa para o agressor como pessoa, mas para a sociedade que traz um resquício sexista ainda. Doutora, como é que funciona esse grupo que a senhora acabou de citar? Eu estou entrando aqui no site do... saiu Rio de Janeiro, mas São Paulo eu sei que tem também, né? E grupo reflexivo com autores de violência doméstica. Eu li certa vez, aliás, eu vi uma palestra TED bem interessante, em que eles se reuniam e aí eles contavam as histórias. Falaram, eu, no momento assim de muitos ciúmes, eles eram pobres, e eu fui lá e queimei todos os vestidos novos que a minha mulher comprou. E aí ele falou assim, por quê? Porque ela sempre ficava em casa e de repente falou que ia trabalhar, comprou um monte de vestido e eu achei que aquilo não era correto. O outro caso, o cara queimou os livros. Ela falou, eu vou voltar a estudar. E ele com ciúme, que chegou em casa, ela com dificuldade comprou. Então, esses relatos são interessantes. Agora, eu queria saber, assim, como é que está funcionando e se isso reduz a pena ou é só uma questão educativa? Geralmente, esses grupos reflexivos, eles vêm com alguma condição ou para o cumprimento da pena, então ele vai ser aliado à pena privativa de liberdade, ou em alguns casos, e a gente sabe que a vítima da violência doméstica, ela pode se retratar daquele fato, se o crime for condicionado à representação, ele é uma condicionante para que ocorra essa retratação. Então, isso fica muito a critério do judiciário, então tem alguns magistrados que trabalham de forma mais fervorosa, buscam mais trazer esses grupos de reflexão, mas ele não vai substituir a pena, tá? Então, ele é um complemento da pena, porque se entende que a mera privação da liberdade do indivíduo, ela não vai contribuir para que ele entenda que a mulher não é propriedade dele, para que ele entenda que são indivíduos distintos e que ele não pode agir de forma violenta porque ela está, então, subordinada ou dependendo economicamente dele. Então, é uma forma de explicar para o acusado que a mulher não é obrigada a permanecer casada, que a mulher não é obrigada a continuar com ele. Em muitos dos casos, aliás, a grande maioria, são de ex-companheiros e não de companheiros atuais. Então, é mais uma questão de conscientização, mas ela não substitui a pena. Doutora, a senhora falou das atualizações que a Lei Maria da Penha foi sofrendo ao longo dos anos desde que ela foi criada. E uma dessas atualizações foi a que tipificou o feminicídio. Antes, a morte de uma mulher pelo seu companheiro, pelo fato de ser mulher, era tido como um homicídio. E com a criação da tipificação do feminicídio, a gente também criou uma estatística sobre esse assunto. Aí eu queria saber da senhora como que a senhora analisa essa mudança de legislação e também se a senhora vê que isso tem contribuído para a criação de políticas públicas relacionadas à mitigação da violência contra a mulher e, claro, as mortes das mulheres. Perfeito. O que eu percebo é que a criação da qualificadora do feminicídio, ela permitiu que a gente tenha um maior controle dos fatos que efetivamente são praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu sou defensora pública do Tribunal do Júri e os casos de feminicídio são muito frequentes. E agora a gente tem condição de contabilizar e isso favorece, sim, a produção de políticas públicas, porque agora a gente consegue tirar do bolo comum,
né? Ela é uma legislação de caráter simbólico, mas que efetivamente veio auxiliar, sim, na produção de políticas públicas. O que eu posso falar para vocês é que, na qualidade de defensora pública, eu percebo que a sociedade já está começando a se mobilizar também, e que a divulgação desses dados começa a trazer uma menor tolerância da sociedade para esses fatos. Eles começam a ser mais repudiados, mais repreendidos, e isso, então, tende a trazer, a médio e longo prazo, uma maior eficácia para fins de prevenção, né? Então, a sociedade não tolera mais esse tipo de fato. E isso vai servir para que, futuramente, as pessoas tenham mais receio de praticar fatos diante da exposição que essa conduta costuma gerar. O grande problema é, nós estamos diante de fatos que geralmente se tratam de crimes passionais. E os crimes passionais geralmente ocorrem diante de um impulso. Então, existe chance ainda de que a gente não consiga superar essa questão enquanto não mudar a questão da educação. Agora, doutora, qual é a orientação para as mulheres, né? Na medida que essa violência vai num crescente, quando é que ela fala não é um ponto final e ela deve procurar a delegacia ou ela deve pensar em se mudar, porque muitas vezes tem a questão financeira complexa, mas o agressor vai atrás, né? Se muda para o mesmo bairro, ele não aceita, né? O que a senhora pode dizer para as mulheres de orientação? Pois é, nós temos as medidas protetivas e elas têm um espectro de alcance muito amplo, né? Nós temos desde o afastamento do lar do agressor até o colocamento, por exemplo, da tornozeleira eletrônica. Agora, isso vai numa crescente. Então, quando você tem um primeiro fato, uma ameaça, e é importante que as mulheres não deixem de registrar a ocorrência, mesmo que posteriormente elas venham a se arrepender, venham a buscar se retratar de uma eventual representação, é interessante que elas tragam um primeiro registro, né? Porque sem o registro a gente não consegue saber o grau de violência que acontece dentro daquele lar. E, frequentemente, nas audiências de custódia, se nós recebemos uma denúncia de uma ameaça, pela primeira vez, esse cara vai ser solto. E aí vai ser decretada a medida de afastamento do lar. Ocorre que essa medida de afastamento do lar, ela não tem um controle mais próximo, então ele vai voltar. E aí, claro, essas alterações da lei, elas vêm para tentar dar efetividade para as medidas protetivas, e elas trouxeram um novo crime. Então, quando esse cara se aproxima, ele vai cumprir um crime de descumprimento de medida protetiva. Então, ele vai responder por mais um segundo crime. E nessa segunda vez, quando ele for submetido à autoridade judiciária, provavelmente a medida protetiva vai ser mais restritiva. Então, pode ser que a gente não tenha uma prisão ainda, mas a gente já tem uma tornozeleira eletrônica. Mas tem por quê? Porque na primeira vez ela já buscou auxílio do judiciário. Então, a gente tem uma escalada. E é importante que as mulheres não deixem de registrar, porque com a tornozeleira eletrônica a gente consegue ter muita efetividade, porque a gente consegue ver o exato momento em que o agressor ele entra no raio de proibição. Então, eu não posso chegar perto da casa da mulher. Tem uma equipe que fica acompanhando o movimento dele e no momento em que ele sai do raio, eles acionam o acusado para que ele saia daquele local. Então, é não deixar de registrar, procurar ajuda no momento oportuno e acreditar, né, que os registros eles contribuem para uma maior proteção. E aí a mulher que não quer procurar, por exemplo, a delegacia, ela pode procurar o Ministério Público direto, né, ou ela pode procurar também a Defensoria Pública, que atua em diversos estados em núcleos da defesa da mulher. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, importantes esclarecimentos. Eu agradeço não só a senhora, mas como outras tantas defensoras públicas no Brasil inteiro que trabalham diuturnamente para mitigar a violência contra a mulher. É defensora pública, é promotora, procuradora, e procuradores também, estão ali no trabalho árduo, na trincheira mesmo, né, Jeremias? Para tratar dessa questão da violência, que é também uma epidemia que a gente vem vivendo há muito tempo. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos, doutora. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer esclarecer esses pontos e incentivar mulheres a continuarem procurando ajuda. É por meio delas que a gente consegue prevenir que fatos mais graves aconteçam. Obrigada. Ok, uma boa tarde para a senhora. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui, só lembrando que se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, é só ligar no nosso WhatsApp, o número é 11 99 232 5950. Eu vou repetir,
99232-5950 e deixe lá a sua mensagem. A gente fica por aqui, até amanhã. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.